Olá a todos, bem-vindos a mais um curso oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia. Mais especificamente, o curso de extensão e formação inicial em balconista de farmácia, oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia do campus de Aru. Nossa disciplina, farmácia de manipulação, e eu sou o professor Verano, e é um prazer e uma honra poder fazer parte da formação de vocês. Nesse capítulo, iremos abordar intitulado Principais Vidrarias e Equipamentos Utilizados nas Farmácias de Manipulação. A gente vai, então, ter alguns tópicos: introdução, principais vidrarias, principais utensílios, principais equipamentos, outros aparatos, limpeza de áreas, vidrarias e materiais, pesagem e medida de volume e, por fim, as referências utilizadas e recomendadas. Como eu já falei em vídeos anteriores, a ideia desses vídeos, que a gente está gravando aqui, é apenas dar um panorama geral. Tá? Vocês devem depois, calmamente, fazer a leitura dos slides. Tá? Aqui eu vou dar só um panorama geral, para não ficar muito cansativo. Depois, com calma, vocês leem ponto a ponto. Então, uma introdução, né? De modo geral, as farmácias de manipulação vão utilizar diversos equipamentos, aparatos, vidrarias necessários para preparar os medicamentos e cosméticos em diferentes formas farmacêuticas. A gente tem medicamento, cosmético, forma farmacêutica sólida, líquida, semissólida, né? E tem que ter, então, além das matérias-primas, naturalmente, tem que ter os aparatos para poder fazer essa transformação, né? E é claro que esses materiais, equipamentos utilizados devem ser limpos, desinfetados ou esterilizados, conforme o caso. Então, a gente vai utilizar diversas vidrarias, diferentes equipamentos para diferentes finalidades. Dentre as vidrarias, a gente vai destacar aqui algumas. Então, a gente tem, por exemplo, o Becker, que parece um copo, e o Erlenmeyer, que é mais afunilado. O Becker e o Erlenmeyer são vidrarias bastante utilizadas em laboratórios e são vidrarias que são empregadas na mistura, no acondicionamento de líquidos, sólidos, diferentes matérias-primas, em diferentes formas. Essas vidrarias, Becker e Erlenmeyer, podem ser levadas ao aquecimento sem problema. Por mais que elas apresentem graduações, marcações, essas vidrarias não são usadas para medir volume. Não pode, ok? São vidrarias. Essas marcações que a gente tem aí é só para ter uma noção da sua capacidade. Essas vidrarias não podem ser usadas para medir volume, por quê? Porque elas são levadas ao aquecimento. E quando ela é levada ao aquecimento, a vidraria que é levada ao aquecimento perde a calibração que tem. Então, essas marcações é só para a gente ter uma noção. Então, qualquer vidraria que você leva ao aquecimento não é utilizada para verificar volume, para medir volume. Jamais. Tá? Mas por que eu levo ao aquecimento? Porque dependendo da etapa que eu estiver manipulando, eu tenho que aquecer a mistura. Tá? Então, Becker e Erlenmeyer são utilizados para misturas de matérias-primas, por exemplo, ou para levar ao aquecimento. Mas existem vidrarias que a gente pode levar que a gente pode utilizar para medir volume. E essas vidrarias utilizadas para medição de volume jamais podem ser aquecidas. Essas vidrarias utilizadas para medir volume não podem ser utilizadas, não pode ser aquecida em estufa e muito menos em placa de aquecimento. Tá? Então, devem guardar. Vidraria utilizada para medir volume não pode ser aquecida. A gente vai usar para medir volume. Elas têm as marcações, a gente vai usar essas marcações para ver o volume. Ok? Exemplo de vidrarias empregados para medição de volume. Pipeta graduada, pipeta de Pasteur, pipeta volumétrica. Essa pipeta de Pasteur, essa que vocês estão vendo na foto, é como se fosse uma espécie de conta-gotas.
Então é mais usado para como se fosse tipo um conta-gotas mesmo. Agora, pipeta graduada e pipeta volumétrica já são vidrarias calibradas para medir volumes. E a diferença entre graduada e a volumétrica é que a graduada ela tem diferentes marcações. Então a gente consegue medir diversos volumes. Vamos supor que tem uma pipeta de 5 ml. Eu consigo medir 5 ml, que seria a capacidade máxima, ou menos. Porque aí tem diferentes marcações e tem anotado o número. Então eu consigo medir 5 ml, por exemplo, que seria o máximo, ou menos. Isso é pipeta graduada. Pipeta volumétrica. Nesse desenho aí, é essa que tem uma barriguinha. Essas pipetas volumétricas, a gente consegue só medir o volume máximo dela. Se for uma pipeta volumétrica de 5 ml, ela só vai ter uma marcação. Então eu consigo medir só até aquela marcação. E aquela marcação seria o volume máximo dela. Também podemos medir volume com balão volumétrico, provetas, cálice. Lembre-se, essas vidrarias são PIB de volume, jamais podem ser aquecidas. Ah, esse cálice aqui está aquecendo, professor? Não. Essa foto aqui é só para ilustrar, tá? Acho que até um gelo seco que está aqui. Mas você não pode aquecer nenhuma dessas vidrarias. Se eventualmente alguém esquecer e pegar uma vidraria dessa e colocar para secar na estufa, não pode mais usar para medir volume, ela perde a calibração. Vidrarias que é usadas para medir volume, se for para secar, vai secar a temperatura ambiente. Não é seca em estufa e muito menos colocar em placa de aquecimento. Se eventualmente alguém esquecer de colocar uma vidraria dessa, uma proveta, por exemplo, para secar dentro de uma estufa, nunca mais ela vai poder ser utilizada para medir volume. Tá? Atenção, vidraria para medição de volume não pode ser aquecida, não pode levar ao aquecimento. Temos também como a vidraria, esse equipamento para utilizado na farmácia de manipulação, o bastão de vidro. O bastão de vidro é realmente um bastão que você utiliza para misturar ou até para ajudar a transferir soluções. Temos também, que é muito utilizado, o grau e o pistilo. O grau seria essa cuba e o pistilo seria o socador. Mas a gente não fala socador, a gente fala pistilo. E esse grau e pistilo podem ser de vidro, por exemplo, ou de porcelana, que é muito utilizado. É muito mais utilizado grau e pistilo de porcelana, ok? E podem ser de diferentes tamanhos. Geralmente, até também utiliza funil de vidro para fazer filtração. A gente utiliza também vidro de relógio. Vidro de relógio é esse pires, né? Que seria parecido com pires. Só que a gente não chama de pires, a gente chama de vidro de relógio. Tá? Para que ele serve? Serve para ajudar a gente a pesar. Então a gente pega o vidro de relógio, coloca na balança e pesa o material, a matéria-prima que a gente quer pesar. E, fora o que a gente já citou, a gente ainda tem espátula, que é como se fosse a pazinha, que a gente utiliza para pegar as matérias-primas. Espátula de pão duro, que às vezes usa até na cozinha, que serve para você misturar ou pegar. Fica às vezes com algum material retido no becker ou no grau, você usa a espátula para tirar esse material. Esse creme, você fez um creme, está no becker. Você pode tirar o creme desse becker com uma espátula de pão duro. Tá? Semelhante ao que o pessoal usa em cozinha mesmo. A gente usa também pipetadores. Tem pipetador do tipo pera, pipetador chamado pipamp, que a gente pega esses pipetadores, coloca sobre a pipeta, por isso que é pipetador, vai colocar sobre a pipeta, e com esses aparatos, esses pipetadores, a gente consegue puxar determinado volume de determinado líquido.
uma coisa que é importante, que as pipetas devem ser utilizadas apenas com pipetadores. Em hipótese alguma, você vai usar a pipeta como canudo. Se você vê alguém que usa a pipeta como canudo, que usa a boca para fazer a sucção, ela está completamente errada. Ela pode se contaminar e contaminar o produto. Isso é extremamente reprovável. Tá? Para você usar a pipeta volumétrica ou graduada, você vai usar pipetadores. Temos também o tamiz, né, que estava no slide anterior, que é como se fosse uma peneira. Temos dessecadores, que são esses aparatos de vidro que são utilizados para a gente manter, para resfriar algum material. Então, você quer aquecer algum material e quer resfriar ele e não quer que ele pegue umidade, coloca dentro desses dessecadores. Temos também barriletes, que são vasilhames, onde a gente armazena água purificada. Na manipulação de medicamentos e cosméticos, a gente utiliza a água purificada. A água purificada é a água que passou por algum processo de purificação. Tá? A água pode ser, a gente vai ver depois, né? Pode ser destilada, deionizada ou passar por osmose reversa. Mas não importa, a gente vai usar essa água purificada que fica armazenada nesses barriletes, que são vasilhames que podem armazenar litros de água. E pisceta. Pisceta são esses vasilhames menores, tá? Que tem, tá vendo azul e branco aí no slide. A gente usa essas piscetas para armazenar água purificada também, ou álcool 70, por exemplo. Dentre os equipamentos, a gente tem diversos, que são muito utilizados. A gente tem as micropipetas, que são utilizados para pegar determinado volume, mas volumes muito pequenos, na escala de microlitros, volumes extremamente pequenos. A gente tem a micropipeta e acoplada a essa micropipeta você coloca uma ponteira de plástico, que é descartável. Para medir peso, para medir massa, para pesar, a gente vai utilizar balanças. A gente tem balança analítica, que é essa que tem essa capela, né, que é essa janelinha, e a balança semi-analítica. A diferença básica entre analítica e semi-analítica é o visual, né? Uma tem capelinha, a outra não. Outra coisa importante, a balança analítica, ela tem mais casas decimais. Ou seja, ela tem 0,0000. Então, se for coisa muito leve, a gente vai usar a balança analítica. Então, por exemplo, eu quero pesar uma matéria-prima, eu quero pesar 0,65 gramas. Eu vou usar a balança analítica, tá? Porque ela vê mais casas decimais. Balança analítica, ela tem menos casa decimal. Então, a balança analítica, às vezes, é 0,0 ou 0,00. Tá? Então, eu quero pesar 2 quilos, 2,1 grama. Posso usar a balança a semi-analítica. Eu quero pesar 3 gramas. Posso usar a balança semi-analítica. Então, para coisa menos pesada, eu posso usar a semi-analítica. Desculpa, para coisa mais pesada, eu posso usar a balança semi-analítica. Para coisa mais leve, uso a analítica. Então, guardando. A analítica tem mais casa decimal, usa para pesar coisa mais leve. Balança semi-analítica tem menos casa decimal, a semi-analítica se usa para pesar coisa mais pesada. Mas a gente sempre tem que respeitar a capacidade da balança, tanto sua capacidade mínima como sua capacidade máxima. Tem certos materiais que é tão leve que a gente nem consegue pesar na semi-analítica, que tem que pesar realmente na balança analítica. Tá? Então, resumindo, coisa muito leve, balança analítica. Coisa mais pesada, balança semi-analítica. Placa de aquecimento, que são utilizadas para aquecer, como o nome já diz. A gente tem placa de aquecimento que tem um mecanismo que permite agitação, que
E tem placa de aquecimento que não permite agitação, que é só aquecer. Tá? E como que acontece essa agitação? Essas placas de aquecimento, como vocês estão vendo aí, né, que está no desenho, tem dois botões. Um botão seria para o aquecimento e o outro botão seria para você ativar a agitação. E como que eu ativo a agitação? Por exemplo, eu pego um becker com uma solução, coloco sobre a placa de aquecimento, e que tem também o esquema de agitação, ligo o aquecimento. E em seguida, eu quero que ela agite. Como que eu vou agitar? Para agitar, a gente vai colocar um dispositivo que a gente chama, que vai ver no próximo slide, que chama de barra magnética, popularmente chamado de peixinho também, ou até de bailarina, que é uma barrinha de magnética, que é como se fosse uma bala branquinha, só que é um ímã. A gente coloca dentro do becker, liga a parte da agitação e ela começa a girar, fazendo a agitação. Tá? Temos, temos também, eventualmente, como está no desenho, equipamentos que não faz aquecimento, que só faz agitação. Então, a gente tem placa que faz aquecimento e agitação, tem placa que faz só aquecimento, tem placa que só faz agitação, se você colocar essa barra magnética aqui em cima, e ligando o aparelho naturalmente, e temos também agitadores, que são aparelhos onde você vai mergulhar ele na sua solução e ele vai agitar. Ok? Além disso, a gente também tem utilizado nas farmácias de manipulação estufas que servem para aquecer, secar materiais, vidrarias. Lembre, a gente só vai secar vidraria que não é para medir volume. Becker, por exemplo. Vidraria que é para medir volume jamais pode ser colocada em estufa ou levar para aquecimento. Nas farmácias de manipulação também são utilizados pHmetro. pHmetro é um equipamento que usa para medir pH. A gente pode usar pHmetro ou fitas de medição de pH, que é um papel colorido que você mergulha na solução, depois compara com a caixinha e conforme a cor você vê qual é o pH. Ou pode ser o aparelho que mergulha na solução e ele vai dar um valor no display do pH. No pH vai aparecer no display, né, o valor. E para preparar cápsulas, a gente usa o que a gente chama de encapsuladoras. E esse outro aparelho aí, chamado de braço mecânico, é um aparelho utilizado na manipulação de medicamentos homeopáticos. E ainda a gente tem termômetros para medir a temperatura, alcômetro, que é esse aparato que permite a gente saber, determinar de forma experimental a concentração de determinado álcool. Né? A gente tem álcool 70%, 90%. Né? Então, com esse alcômetro, a gente consegue determinar a concentração do álcool. Temos também, esse aparelho que permite a gente medir a temperatura e a umidade do ambiente. Os laboratórios e as áreas de armazenamento devem ter a temperatura e a umidade registradas. Então, a gente vai usar o termigrômetro para medir a temperatura e a umidade do ar. A barra magnética, como tinha falado. Para água purificada, a gente pode obter água purificada através da destilação, por exemplo. Se for destilação, a gente pode usar um destilador, que é muito utilizado em farmácia de manipulação. Nas operações farmacêuticas, né, nos procedimentos, a gente eventualmente vai utilizar suporte universal, que o nome já diz, é um suporte que a gente vai acoplar, por exemplo, a mufa com a argola. Essa mufa com argola ela pode ser presa ao suporte universal. E para que serve essa argola? Para a gente colocar dentro dela o funil. Aí põe um funil, coloca o papel de filtro e faz a filtração, por exemplo. E é importante que esses materiais sejam limpos, as áreas sejam limpas, materiais e equipamentos sejam limpos, tá? Para evitar contaminação. A farmácia deve apresentar
procedimento profissional padrão, são documentos que descrevem como realizar procedimentos. No caso, a gente tem que ter POPs, procedimentos específicos para a limpeza de áreas, de equipamentos, materiais. Tá? Então, isso é muito importante. De modo geral, a gente limpa as vidrarias com água, depois com álcool 70, tá? Pode colocar para secar a temperatura ambiente. Lembrando que aquilo que é para medir volume não pode ser seco em estufa jamais. A gente tem na farmácia de manipulação uma área específica para guardar material de limpeza, que é chamado de DML, Depósito de Material de Limpeza. E para pesar e medir volume? Como a gente tinha falado, a gente vai usar a balança para pesar. Balança analítica e semianalítica. Analítica para coisas mais leves, semianalítica para coisas mais pesadas. Antes de a gente usar a balança, é importante a gente ligar a balança pelo menos 15 minutos antes, ok? E antes de utilizar a balança também, você tem que ver se a balança está nivelada. Essa bolha de nível pode estar na frente da balança ou na parte de trás dela, depende do modelo. Mas, não importa qual modelo, essa bolha de nível tem que estar no centro. Se ela não tiver, eu vou nivelar essa balança. Como que eu nivelo? Nos pezinhos dela, essa parte preta, esses pezinhos, a gente vai rodando e com isso você vai nivelando. Aí com isso aquela bolinha de nível, se estiver fora, ela vai se movimentando. Você vai fazendo esse movimento até que a bolha de nível esteja no centro, ok? Só pode utilizar a balança se a bolha do nível estiver no centro, se a balança estiver nivelada. Se você utilizar a balança sem ela estar nivelada, tudo que você fez está errado, ok? Atenção. Não é nada complexo, mas é um procedimento que deve ser feito com cautela, tá? Esse nivelamento, se estiver desnivelado, pode ser rápido ou pode ser demorado. Vai depender um pouco da sua sorte, da sua perícia. Mas não é nada difícil. Você vai tentando lá até a bolha de nível estiver no centro. Para medir volume. Então, de forma geral, para a pesagem, a gente liga a balança 15 minutos antes, mais ou menos, vê se ela está nivelada. Ok. Depois que ela está nivelada, a gente vai usar leva o material que eu quero pesar para perto da balança. Então, a gente pode usar, por exemplo, o vidro de relógio. A gente pega o vidro de relógio, coloca na balança, no centro. Se for uma balança analítica, eu abro a capela, coloco o vidro de relógio lá dentro, fecho a capela e aperto o botão de tarar, que vai zerar o peso. Porque o peso da vidraria não me interessa. O peso do pires, que é o vidro de relógio, não me interessa. O que me interessa é o vidro, é o peso da matéria-prima. Que eu quero, tem que pesar 1 grama de determinado material. Aquilo que me interessa. Então, se for uma balança analítica, abro a capelinha, a janelinha, coloco o vidro de relógio, fecho e taro. Zerou. Tem um botão escrito lá tara. Aperta o botão e vai zerar o peso do vidro de relógio. Em seguida, abre a capelinha e, na verdade, abre as duas capelinhas, de um do lado e do outro. De um lado fica a matéria-prima, o pote com a matéria-prima. Do outro lado você segura a espátula e por dentro você pega o material e vai colocando, com cuidado. Tá? Chegou próximo àquele peso, fecha a capelinha e analisa a massa. Ok? Se for uma balança semi-analítica, o procedimento é semelhante, só não tem a capelinha. Mas você vai colocar o vidro de relógio, por exemplo, ou um becker, no centro da balança semi-analítica, e com a espátula pega a matéria-prima, colocou o becker, o vidro de relógio, no centro e aperta o botão de tarar, para zerar o peso da vidraria. Ok? Porque o peso da vidraria não me interessa. Me interessa é a massa da matéria-prima. Então, pegou o becker, por exemplo, ou o vidro de relógio, colocou no centro da balança analítica, apertou o botão de tarar, pega a matéria-prima com espátula e coloca.
até chegar àquela massa que você deseja. Ok? Aí ali agora vai estar a massa só, o peso só da matéria-prima. De modo geral é isso, tá? Depois vocês olhem os procedimentos de modo mais detalhadamente. Para medir volume, a gente vai usar a vidraria adequada, como proveta, como pipeta, tá? E como a gente mede volume? A gente põe um líquido, quando a gente põe um líquido numa superfície, numa vidraria estreita, ela vai criar uma curvinha. Essa curvinha que a gente chama de menisco. E a gente vai medir na parte inferior do menisco. Então, a gente vai pegar a vidraria, então, colocar na altura dos nossos olhos e eu vou olhar a medição que eu quero aonde aquela parte inferior da curvinha do menisco encosta. A gente nunca vai olhar por cima e nem por baixo. É sempre na altura dos olhos do manipulador. Igual a figura ilustra aí. Tá ok? Então, nessa parte pontilhada aí dos olhos, que está seguindo, é ali que é o volume. Outra coisa importante também é que se nas fórmulas tiverem a matéria-prima tiver expressa para ser para você ver a quantidade em porcentagem peso-peso ou porcentagem peso-volume, você vai pesar a matéria-prima. Mesmo se for líquido, se for porcentagem peso-peso ou porcentagem peso-volume, você pesa a matéria-prima para usar a balança. Agora, se tiver a quantidade expressa em porcentagem, volume, peso, ou porcentagem, volume, volume, aí sim, você mede o volume, vai medir o líquido, tá? Turma, então basicamente é isso. Aqui estão as referências. Eu, então eu peço que vocês leiam com calma os slides, tá ok? E a gente se encontra no próximo vídeo. Bons estudos!